Nós vamos ministrar hoje num trecho que vai do capítulo 19, verso 38 a 18 do Evangelho. E nesse trecho nós temos dois momentos muito importantes na vida de Jesus. O primeiro momento que queremos destacar é o sepultamento do corpo de Jesus Cristo. Estranho, mas é importante destacar que realmente ele morreu e foi sepultado. E para que nós entendamos realmente a ressurreição da maneira mais adequada. Então, são dois momentos muito importantes que nós queremos destacar. O primeiro momento é o sepultamento do corpo de Cristo. Neste acontecimento, dois discípulos se destacaram. Eles não estavam entre os 12, eles não estavam entre os 70. Os irmãos sabem que Jesus tinha 70, algumas versões traduzem não, alguns manuscritos dizem 72 e outros dizem 70. Mas então Jesus tinha estes discípulos em número tão grande, mas ele tinha 12 que estavam com ele o tempo todo. E já vimos anteriormente, muitas vezes, 3 deles se destacavam entre os 12. Mas eles não estavam aqui quando Jesus foi na hora do sepultamento de Jesus. Os irmãos sabem que quando Jesus foi preso, todo mundo deu no pé, todo mundo fugiu. Pois bem, eram discípulos ocultos que, por fim, nessa hora, tiveram a coragem de dar o seu rosto a conhecer e não tiveram medo de tomar uma posição, e pela graça e bondade de Deus eles o fizeram, mesmo que depois que ele tinha morrido. Eram discípulos ocultos, são eles José de Arimateia e Nicodemos. João 19, 38 e 39 dizem assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e tirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido com Jesus à noite. Então, o destaque é para José de Arimateia e depois para Nicodemos, e falaremos melhor daqui a pouco sobre ele. Quem era Nicodemos? Nicodemos era membro do Sinédrio. O Sinédrio que era algo semelhante ao que nós conhecemos no nosso tempo como Supremo Tribunal Federal. Só que naquela época era composto dos principais líderes do povo, dos religiosos e também dos principais sacerdotes. João 3,1 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, ele era fariseu e ele era um dos principais dos judeus. Alguns fariseus e principais sacerdotes, certa ocasião, mandaram prender Jesus. Isso já bem no final do ministério dele. Todavia, os guardas não conseguiram prendê-lo. Está registrado e não vai aparecer aqui, em João 7, 45 a 51. Diz assim:
os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe é maldito. Que nada sabe da lei é maldito. Agora vejam, Nicodemos, um deles, um dos fariseus que estava ali entre os líderes do povo, dos religiosos, Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus. Essa é uma referência ao que é relatado no capítulo 3 do Evangelho de João, quando Jesus foi procurado à noite para que ninguém visse Nicodemos, porque Nicodemos queria se ocultar, e ele foi conversar com Jesus. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Então Nicodemos se levantou a favor de Jesus. Pois bem, José de Arimateia também era membro de destaque no Sinédrio. E outro texto que não está aqui é Marcos 15, 43. José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio. Nós vimos que José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus para sepultá-lo. Marcos 15, 43 diz: José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Agora voltamos para João. Com a permissão de Pilatos, José de Arimateia e Nicodemos levaram o corpo de Jesus. O texto diz assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi. Assim, ambos se posicionaram publicamente como discípulos de Jesus. Antes do sepultamento, o corpo deveria ser preparado. Alguns chamam isso de embalsamamento, mas não era o embalsamamento como os egípcios faziam para que o corpo não se decompusesse. Era uma maneira de homenagear aquele que havia morrido. E vamos ver o que diz o texto. João 19, 39. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Eram especiarias, eram perfumes que eles usavam para envolver aquele que havia morrido com estes perfumes para perfumar o corpo que pensavam eles ia se decompor. Nenhum dos 12, nenhum dos 70, já dissemos, participou desse procedimento. O evangelho apócrifo é um que não é reconhecido, mas é um evangelho apócrifo de Pedro, ou seja, ele não faz parte da Bíblia. Diz que José de Arimateia lavou o corpo de Jesus.
Esse costume era um costume judaico. Antes do sepultamento, eles lavavam o corpo da pessoa que havia morrido. Nós temos um registro disso em Atos capítulo 9, versículo 37, quando uma mulher de nome Tabita, também chamada de Dorcas, morreu. E Pedro orou por ela e ela ressuscitou. Mas o texto diz: aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. E Pedro foi chamado, orou por ela e ela ressuscitou. Mas o preparo para o sepultamento consistia em envolver o corpo com faixas de linho embebidas com óleo aromático, ou óleos. Está colocado errado. Deveria ser óleos aromáticos. E o texto diz mais uma vez: e Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. A impressão que a gente tem é que era uma massa, algo semelhante, porque aqui fala em peso e não fala em medida de líquidos, né? Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com óleos aromáticos, como é costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento. Esses óleos aromáticos perfumados eram postos à medida em que o corpo era enfaixado. Aqui traduz como lençóis. Algumas versões traduzem como faixas, e é muito mais coerente pensar numa faixa, e eu vou dizer por isso. As faixas de linho, aqui são traduzidas então como lençóis de linho. Então, vejam, como é que um lençol inteiro podia fazer isso? Não tem. Agora a faixa você pode imaginar, à medida que vai enfaixando, vai colocando essas especiarias que vai envolvendo o corpo todo. 35 quilos é muita coisa para envolver um corpo. Então, quanto maior a homenagem que se desejava prestar, maior a quantidade de perfumes e especiarias aplicadas. Depois Jesus foi colocado num túmulo novo, cavado na rocha. João 19, 41. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Tivemos a oportunidade, quando fomos a Israel, de ir nesse lugar. Realmente existe ainda esse jardim, e nós entramos dentro desse túmulo e pudemos ver como era, e realmente naquele túmulo que nós vimos, simplesmente o corpo era colocado em cima de uma pedra, envolto num lençol. Eu, quando era menino, eu tive a oportunidade de ver o sepultamento de um judeu. E o que eu vi, achei muito estranho, mas ele foi sepultado em pé, fizeram um buraco, cavaram uma sepultura, envolveram-no com lençol e colocaram ali. Foi isso que eu vi quando era criança. Achei totalmente estranho, mas foi o que eu vi. Bem, mas Jesus foi colocado sobre uma pedra, e era como se fosse uma mesa, e o corpo dele foi colocado ali, simplesmente envolto nessas faixas, nesses lençóis.
Qual é a razão da escolha do local? O texto diz que foi num túmulo novo, cavado na rocha, e ali havia um jardim. Primeira razão, para cumprir as Escrituras. O texto diz de Isaías 53, 9a. Eu acho que isso aí está aí. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Ele foi sepultado num lugar onde normalmente cavava-se sepulturas na rocha. Mas com o rico esteve na sua morte. José de Arimateia era um homem rico. Mateus 27, 59 e 60 dizem assim: E José, levando o corpo, envolveu num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Somente as pessoas muito ricas podiam ter um túmulo como este, novo, cavado na rocha. Cavar na rocha literalmente. É como se construísse uma casa na rocha. Todo o lugar é de pedra e aquilo é cortado parte por parte até formar o lugar onde normalmente tem um ou mais lugares para sepultar alguém. Segunda razão para a escolha do local do sepultamento de Jesus. José de Arimateia quis honrar Jesus colocando num túmulo novo. João 19, 41, no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, do qual ninguém ainda tinha sido colocado. Eu acho que isso tem um significado muito especial, porque imagine Jesus sendo colocado num túmulo que já havia, onde tivesse sido colocado outros corpos em decomposição. O dele não se decomporia, porque ele ressuscitou logo, pelas razões que vamos ver. Terceira razão, era a véspera de sábado e já era tarde. Os irmãos sabem que o sábado do judeu começa na sexta-feira nossa, às 18 horas. Jesus deu o último suspiro às 3 horas da tarde. Então, desceu o corpo da cruz, até ele pedir o corpo para Pilatos, descer o corpo da cruz, envolvê-lo com essas especiarias. Então, tinha que ser uma coisa bem pertinho. E o túmulo que vimos lá em Israel era perto do Monte do Calvário, que hoje já está bem desfigurado, porque parte dele é uma figura de uma caveira, mas os judeus não dão muito valor às coisas de Jesus. E as propriedades que foram preservadas, elas foram adquiridas pela Igreja Católica em anos recuados da história. Normalmente construíram igrejas, capelas e coisas que tais nesses lugares. Mas o lugar, o monte, já derrubaram parte para a construção de uma rodoviária. É uma pena, mas ainda tem lá a parte da caveira. O monte tem a figura de uma caveira, e é por isso que é chamado Calvário, que significa caveira. Bem, o texto diz ali, por causa da preparação dos judeus. Os judeus se preparavam para o sábado. Eles preparavam as comidas, porque não podia cozinhar no sábado. Então, era uma série de preparativos que tinham que ser, e naturalmente todas aquelas pessoas tinham que fazer isso, porque eram judeus. Então, e porque
o túmulo ficava perto. Tudo para facilitar por causa da pressão do tempo necessário para todas essas providências. Bom, nós estamos falando de 2 momentos e agora vamos para... O primeiro momento foi o sepultamento do corpo de Jesus Cristo e agora nós vamos ver o segundo momento, a constatação da ressurreição de Jesus Cristo. Começamos no versículo 1 do capítulo 20. Maria Madalena foi a primeira a visitar o túmulo e o encontrou aberto. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Quem removeu? Mateus 28, 1 e 2 diz assim: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, essa outra Maria era a mãe de Tiago, foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. E a pedra realmente era de um tamanho enorme, e nós vimos, a pedra já não existe mais no lugar, mas existe o lugar onde ela corria, é bem grande e normalmente uma pessoa só não conseguiria puxar essa pedra, não. Maria Madalena correu ao encontro então de Pedro e João e os fez saber que o túmulo estava vazio. Aparentemente ela nem entrou, só viu que a pedra tinha sido removida. Bem, eu não sei se ela entrou, mas o texto mais adiante vai dizer que vai ter um momento que ela vai entrar lá. Então me faz supor que ela não tenha entrado logo. Mas o verso 2 diz: então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava. Esse outro discípulo a quem Jesus amava é João, o apóstolo, irmão de Tiago, e um dos primeiros a serem chamados por Jesus para segui-lo. Em todo o livro, em todo o Evangelho de João, que foi escrito pelo apóstolo João, ele se refere a si como discípulo amado, como o outro discípulo, ele nunca diz o nome dele. Então, Maria Madalena correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Pedro e João então vão conferir a informação. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Eles foram correndo, mas João chegou primeiro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. João chegou primeiro, mas não entrou. E abaixando-se, viu os lençóis de linho ou as faixas de linho, mas não entrou. João 25 na NVI diz assim: ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Pedro chegou depois e, afoito, foi logo entrando. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis, ouviu as faixas de linho. E o texto destaca: e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis ou com as faixas de linho, mas estava enrolado num lugar à parte. Então vejam o que eles viram. Eles viram aquelas faixas ou lençol, se vocês quiserem, porque eu acho difícil enrolar um corpo com lençol, como eu falei.
mas faixa faz mais sentido, e nós temos um outro texto que vai mostrar que realmente eram faixas. Mas o que foi que os discípulos viram? Eles viram um lenço que era colocado sobre o rosto, tinha sido colocado sobre o rosto de Jesus. Era um lenço que cobria o rosto dele todo. E eles viram que aquelas faixas estavam todas. Imagine alguém dentro dessas, todo enfaixado, ele sai dentro dessas faixas e as faixas ficam exatamente na posição que estavam quando ele foi sepultado. Vocês entendem o significado disso? Muitos disseram, o corpo de Jesus foi roubado. Foi isso que os discípulos, que os judeus inventaram para dar uma desculpa, porque o corpo de Jesus não foi achado. Mas alguém que levasse o corpo ia levá-lo enfaixado, não ia desenrolar as faixas. O lenço que cobriu o rosto dele estava dobradinho, colocado num lugar à parte. Ou seja, ele saiu do corpo, tirou o lenço e colocou ele ali. Foi isso que os discípulos viram e ficaram maravilhados. Jesus então saiu das faixas sem desenrolá-las. Essa é uma das maiores evidências no texto bíblico, em todos que a gente lê. Isso fica claro quando Jesus ressuscitou a Lázaro. E nós vamos para João 11, 43 e 44. Jesus vai para onde o Lázaro está sepultado, ele manda que alguém tire a pedra. Então, depois de dizer isso, chamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E o texto diz, aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Imagine ele andando assim, todo preso, enrolado, porque aquilo apertava o corpo todo e as pernas e os braços. Então, Jesus lhes ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. No caso de Jesus, Jesus simplesmente saiu daquilo e deixou lá, como quem diz, aí ó, não estou aqui mais. Mas ficou tudo como estava, no mesmo lugar para mostrar a evidência da sua ressurreição. Mais tarde, então, da mesma forma como saiu das faixas, ou se quiserem dos lençóis que os envolvia, Jesus entraria na casa onde estavam reunidos os discípulos com medo dos judeus. O que Jesus fez? Simplesmente entrou. Como? Pela porta? Não. Ele entrou ali. Então, da mesma forma como ele entrava nos lugares e desaparecia, ele também saiu daquelas faixas onde ele estava envolvido. Em João 26 e 7 diz assim, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis ou as faixas de linho e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Como já dissemos, se tivessem tirado o corpo de Jesus, não tirariam as faixas, ou elas estariam juntas num só local, mas não fazia sentido desenrolar essas faixas. Os detalhes das faixas e do lenço chamaram a atenção de João e Pedro. João 20, versos 5 e 7. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. É uma referência a João.
Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis, ouviu as faixas de linho. Foi isso que chamou a atenção dos dois discípulos. E o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis ou com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. João entrou, viu e creu. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu. Creu em quê? No que dissera Maria Madalena, que haviam roubado o corpo de Jesus? Não. Que Jesus ressuscitara de fato. Por quê? Porque se lembraram das Escrituras, que Jesus disse que ele ia ressuscitar? Não. O texto diz claramente que eles ainda não tinham compreendido que Jesus havia ressuscitado em cumprimento às Escrituras. João 29, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. João creu porque viu as evidências da ressurreição de Jesus. Ele viu e creu. Viu ali os detalhes, os pormenores e creu. Pedro também creu porque viu as evidências da ressurreição de Jesus. Lucas 24, 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Então os dois discípulos voltaram outra vez para casa. Eles saíram de lá tão impactados com o que eles viram e meio assim atordoados com tudo que estava acontecendo. Na realidade, nenhum deles estava esperando a ressurreição de Jesus. Nenhum deles. Jesus tinha falado, tinha avisado 3 vezes consecutivas, isso é registrado nos evangelhos de Mateus, no evangelho de Marcos. Mas eles não estavam pensando nisso, isso não passava na cabeça deles, e nem na de Maria Madalena. Eles saíram de lá impactados. Maria Madalena ficou na porta, mas eles nem viram Maria Madalena, nem olharam para ela, parece que saíram de lá assim, meio bestificados, no bom sentido, com tudo que estava acontecendo. O texto diz que eles voltaram para casa, 20:10. No 20:11, diz que, mostra que impactados com o que viram, eles deixaram Maria Madalena sozinha. E ela também ainda não havia entendido que Jesus ressuscitaram. Eles entraram lá, viram, entenderam, voltaram perplexos, mas esqueceram da Maria. Maria ficou lá, sozinha. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Finalmente, Maria resolveu entrar, olhar para dentro do sepulcro e viu que os 2 discípulos não viram. Mas Deus se revelou a Maria Madalena através de 2 anjos. João 20:11b até o verso 13. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um à cabeceira e outro aos pés. É porque era como se fosse uma cama de pedra. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Mas ela não percebeu que eram anjos, nem questionou o fato deles estarem ali. Ela tinha uma ideia fixa: localizar o corpo de Jesus.
Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Então Jesus, ele mesmo vem ter com ela. E ainda assim ela não o reconheceu. Verso 14, depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. Por que não reconheceu? Porque ela não procurava um Cristo vivo. Ela não estava pensando na possibilidade dele estar vivo. Então, procurando por morto, tem uma pessoa viva aqui, porque ela procurava então um Cristo morto. Por isso ela não o reconheceu. Jesus então lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem procura? A quem você procura? Ela não reconheceu nem a voz de Jesus. Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu levarei. Ela queria levar o corpo de Jesus para casa. O propósito era fazer aquilo que já tinha sido feito, envolver o corpo de Jesus com aquelas especiarias todas, porque era isso que ela e a outra Maria tinham ido lá para fazer. Ela queria prestar honras a Jesus, envolver o seu corpo com perfume, expressar o seu amor por ele. Então Jesus disse: acorda, mulher. Então Jesus a chamou pelo nome, Maria. Disse Jesus: Maria. Esse acontecimento para mim, ele é fabuloso. Olha, eu fico imaginando que coisa emocionante. Você já imaginou um encontro desse com Jesus ressuscitado? Você está pensando nele como morto e de repente ele chama você pelo nome? Maria. Aí ela acordou. Finalmente Maria reconheceu que era Jesus. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Eu posso imaginar a alegria de Maria Madalena. É algo que não dá para descrever. Era costume alguém cair aos pés do outro para abraçar-lhe os pés, como demonstração de grande afeto e respeito. Por isso que Mateus 28:9 diz: eis que Jesus veio ao encontro delas, de Maria Madalena e outras, e disse salve, e elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Mas o texto não diz isso aqui em João, mas sugere que ela fez isso, que ela agarrou Jesus pelos pés. Por isso que Jesus continuou: não me detenhas, não me segure, não me retenha. Maria queria segurar Jesus de todo jeito. Alguém disse que ela cria, que achava que tinha encontrado Jesus para nunca mais perdê-lo. Quando Jesus disse a Maria: não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, Jesus queria dizer: olha, eu ainda não fui até o meu Pai após a ressurreição, então eu tenho algo importante a fazer. E era por isso que ele disse que ela não devia detê-lo, com quem diz: eu não posso estar aqui agora para conversar com você, preciso ir. Também mostra o privilégio que Jesus deu e a consideração que Jesus deu para uma mulher que era, segundo a tradição,
ela era uma prostituta. O texto bíblico não diz isso, mas a tradição diz que sim. Mas a Bíblia diz que dela Jesus expulsou 7 demônios. E o cuidado que Jesus teve para com ela é impressionante. Talvez nenhuma mulher tenha amado tanto Jesus como Maria Madalena. E Jesus explicou o porquê disso. A quem muito é perdoado, muito ama. Quando você tem consciência do que Jesus fez por você, é impossível você não amar Jesus. Quando você tem consciência do estado em que você estava quando Ele te encontrou, não dá para deixar de amar, não. Se Ele aceitou a mim e a você, quando nós estávamos num estado tão sério de pecado, e Ele nos acolheu, e Ele nos amou, é impossível não amar Jesus. Muito bem, Maria recebeu uma missão de Jesus. João 20, 17b. Mas vá até meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. É a primeira vez que Jesus diz isso em todo o seu ministério terreno. A partir daquele momento, Deus era o Deus deles. A partir daquele momento, Deus era o Pai deles também. Ele disse: vá até os meus irmãos. Quem eram esses irmãos? Os mesmos que deram no pé quando ele foi preso. Não ficou um só. Entre eles, Pedro, que negou Jesus. Mas ele disse: vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria cumpriu a missão recebida de Jesus. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, dizendo: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. É impossível você reter essas coisas. A sua experiência com Jesus não pode ficar só com você. Maria Madalena foi a primeira pessoa comissionada por Jesus para anunciar as boas novas da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, depois da sua morte, é o fato mais importante. Toda a pregação que nós temos registrada no livro de Atos dos Apóstolos, depois que o Espírito de Deus veio sobre os discípulos, ela falava da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. O evangelho completo é aquele que Paulo, apóstolo, escrevendo na primeira aos Coríntios, texto que eu mandei para todo mundo. Se você abriu o WhatsApp hoje, ouviu o Instagram, eu mandei essa mensagem. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 a 7, onde podemos ler assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Eu e você também temos a missão de anunciar que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Este é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?